Saquem suas fichas e rolem seus dados, porque está começando mais um vídeo meu aqui no meu canal. E sim, vocês não estão lendo errado. Hoje vamos falar sobre Tormenta, o Desafio dos Deuses. Galera, eu adiei fazer esse vídeo, mas finalmente ele saiu. Pra quem não sabe, esse vídeo foi gravado quase que inteiramente, pelo menos a parte de gameplay, no meu canal da Twitch, canal Sidoski. O link tá no comentário fixado. Vocês também podem acompanhar o meu amigo Lucas, do Nightrocks BR, também lá na Twitch, assim como o Padrecast, o Project Ncast e o Blastcast, que inclusive eu estou temporariamente como host. No Project Ncast eu também estou sendo o responsável pelo post do site. Então, se vocês quiserem ir lá conferir os posts a partir de agora dos podcasts, eu ia ficar muito feliz. Também está passando aqui embaixo o nome dos meus apoiadores, o pessoal que contribuiu com o meu canal no mês passado. Eu vou começar agora a sempre manter o nome deles passando aqui no mês anterior ao de contribuição, e aí se eles não contribuírem no mês seguinte, aí eu tiro o nome. E o pessoal que fizer a contribuição de R$8 ou mais, eu vou fazer um áudio no final da gravação. Mas chega de enrolação, vamos falar sobre o jogo. Quero deixar bem claro aqui de que a minha opinião ela vai estar um pouquinho mais enviesada para a questão de custo. O jogo em si, se você for comprar ele no site da Jambô, que fica por sua conta e risco, por assim dizer, ele tá num valor muito abaixo do que eu paguei, porque eu contribuí com o financiamento coletivo. O meu nome tá lá nos créditos. Então, sim, a minha opinião vai estar voltada mais pro lado do valor que eu paguei, certo? Então tá certo. Tormenta, o Desafio dos Deuses foi um jogo que foi desenvolvido graças a um financiamento coletivo no site do Catarse. A campanha tinha o objetivo inicial de arrecadar R$60 mil, e no fim eles conseguiram arrecadar R$74 mil. Uma campanha muito bem sucedida e até com um valor bom extra arrecadado. O jogo foi desenvolvido pelo curso de desenvolvimento de jogos da Fevale, em conjunto com a Jambô Editora. A Jambô Editora contribuiu com a propriedade intelectual e o roteiro, enquanto que a Fevale usou a sua mão de obra e sua equipe especializada. A produção do jogo teve início no primeiro semestre de 2013 e foi finalizada no segundo semestre de 2015, com um ano de atraso. Com as metas extras foi possível fazer alguns agrados para os fãs de Tormenta, incluindo alguns visuais extras para os personagens, Samson e Selenia, assim como um livreto adaptando o jogo. E eu quero deixar aqui bem claras as aspas do adaptando. A gente vai chegar lá. Vocês sabem muito bem que eu sou um fã incondicional de Tormenta. Afinal de contas, a grande maioria dos temas abordados aqui nesse canal, além da minha vida, é o cenário de Tormenta. Então, quando saiu a campanha de financiamento para esse jogo, eu movi céus e terra para conseguir arrecadar a grana para poder pagar esse jogo. E no fim das contas, eu contribuí com R$80, tornando possível adquirir a cópia física do jogo, além da cópia física do livreto. Então, bem, chega de enrolação, vamos efetivamente falar do jogo. Vamos começar de leve, falando basicamente sobre o que é Tormenta, o Desafio dos Deuses. Tormenta, o Desafio dos Deuses é um jogo beat'em up e side-scrolling, lembrando bastante games como Shadow over Mystara, Golden Axe, Final Fight, os jogos das Tartarugas Ninja, enfim, vários games desse gênero. No jogo, você pode controlar um entre dois personagens, Samson e Selenia, lembrando que o jogo ele também é multiplayer local. Samson é um humano guerreiro bárbaro, enquanto que a Selenia é uma arqueira arcana, devota de Wina. Esses dois personagens, como muitos outros, estavam reunidos na frente do Forte Amarid, uma construção que foi tomada pela Tormenta no reino de Trebuk. Esse evento foi conhecido como a Batalha de Amarid e foi um marco na história do cenário. Cronologicamente, esse evento ocorreu no ano de 1400, como foi visto no meu vídeo do Guia de Lore. Então, os heróis partem para a construção a fim de destruir a Tormenta e derrotar o seu Lorde, Gatsvalit. Mas eles não conseguem.
são basicamente trucidados pelo Lorde, e quando eles estavam prestes a serem destruídos e corrompidos, Khalmyr, o deus da justiça, e Uina, deusa da magia, interviram, salvando as almas dos dois heróis. E assim, ambos foram incumbidos de uma missão muito importante: salvar Niala, a suma sacerdotisa de Uina, no futuro. Mas como eles eram muito fracos ainda para poder enfrentar Gatsvalit, eles foram então transportados através do tempo e do espaço em vários outros eventos da história de Arton para assim se fortalecerem. E assim eles iriam enfrentar Gatsvalit e assim evitarem a corrupção permanente da suma sacerdotisa. Bom, pra ser bem sincero, a primeira coisa que eu acho de errado nesse jogo é que o enredo é muito parecido com Time Commando. Time Commando é um jogo bem antigo que eu joguei quando eu era moleque no PC. É um jogo bem bugado, feio pra burro, no qual você é meio que um soldado interdimensional que tem que atravessar as eras para salvar o mundo. Um enredo bem genérico e com uma execução bem porca. O jogo lembra, ou pelo menos tenta emular, um Super Mario 64 ou um Crash Bandicoot. É sério, o jogo é horroroso, é de péssimo gosto. Inclusive, esse jogo foi considerado um dos piores jogos de todos os tempos. Mas, piadas à parte aqui, o roteiro do Desafio dos Deuses, ele só não é muito original. Mas, com toda certeza, uma das coisas que não me saem da cabeça é por que esse jogo não foi lançado no Steam. Porra, no Steam tem Mineirinho Ultra Adventures, um dos jogos famosos por ser extremamente bugado e mal programado, feito por um cara só. E o jogo é famoso, tem até speedrun na internet. Mas não, os caras pegaram e lançaram um jogo numa plataforma indie independente brasileira chamada Split Play, que inclusive faliu. Quem tem o jogo original aqui é obrigado a fazer login na conta da tal da Split Play. E por conta desse site ter morrido, esse negócio aqui é inútil. Acho que até por causa disso a Fevali disponibilizou o jogo gratuitamente no site deles. Eu só acho meio errado eles terem deixado o jogo disponibilizado grátis permanentemente. Afinal de contas, o jogo tá à venda no site da Jambô. Então meio que os caras deram uma passada de perna na Jambô. Nossa, Jonathan, por que você tá divulgando isso? Bom, porque é verdade, tá no site dos caras. Mas se você quer ajudar a Jambô, compra o game. Ele não é tão caro assim até. Mas vamos falar melhor sobre isso mais pra frente. Selenia e Samson têm um problema bem grave: falta carisma. Eu não tô falando do atributo, que tá nas fichas. Eles são dois personagens genéricos. Um hétero top, loiro guerreiro, e uma elfa gata, topzera e arqueira. Quando você vai jogar, por exemplo, Shadow over Mystara, que é um dos jogos que foi inspiração para esse jogo aqui, a tela de seleção de personagem, além de ser enorme e ter vários personagens diferentes, os personagens, eles te chamam a atenção. São todos diferentes, são todos maneiros, sabe? Você fica até em dúvida em qual deles você vai escolher. Mas aí você chega no Tormento do Desafio dos Deuses e tem que escolher entre o hétero top loiro e a elfa quase pelada de arco. Tormento é tão colorido, tem tantas raças diferentes, tantas classes diferentes, tantas possibilidades. E nesse jogo a gente tá engessado em dois personagens... sei lá, eu acho meio sacanagem. No geral, os controles funcionam. Os personagens parecem que estão patinando no gelo enquanto andam? Parecem. Mas, no geral, funciona. O que eu acho errado mesmo são os controles. Eu acho que eles foram meio que mal pensados. Eu, particularmente, cresci jogando Super Nintendo. Então, meio que tem na minha cabeça uma programação mental em que o botão de ataque e o botão de pulo ficam bem próximos. Então você vai lá, quando você está jogando Super Mario, você tá com a capinha, você aperta Y e você dá o giro que bate nos inimigos com a capa. E pula com o A. Se você ficar segurando o Y, você sai correndo. Enfim, é uma coisa já intuitiva minha. Mas aqui em Tormento do Desafio dos Deuses, você bate com o X e pula com o B. No controle do Xbox isso é meio torto. Tem um movimento já meio natural de você bate com o X e você só escorrega o dedão para chegar no A, para você poder pular. Talvez eles pensaram nisso que é mais útil você defender utilizando o A, porque nesse jogo você vai defender muito mais do que vai pular. Mas sei lá, é esquisito. Principalmente quando você tá na parte de Lenore em que você tem que ficar pulando plataformas. Então, sei lá, podiam ter pensado melhor nisso. Pra eu me safar disso, eu reprogramei todos os controles utilizando
um programa chamado Joy2Key, já que eu não sei por que cargas d'água em Unreal Engine você não consegue reconfigurar botão. Eu não sei por que isso, cara. Qual o problema dos desenvolvedores de jogos para te permitir trocar os botões de comando? Eu não sei por quê. Outra coisa estranha é que esse jogo ele é relativamente pesado para PCs assim mais velhinhos ou menos potentes. Eu não sei por que também, talvez seja por causa da Unreal Engine, mas fazer o quê? O meu PC antigo, o Dell que eu utilizava antigamente, que por exemplo eu gravei aquela gameplay de Dead Cells, poxa, ele conseguiu rodar o Dead Cells e o programa de captura. Então, ele não era fraco. Rodava até Fallout 4 naquele notebook. Mas o Desafio dos Deuses era pesado. A parte do fogo que tem em Lenorien é... putz grila. O PC literalmente pegava fogo. Mas pelo menos nesse meu computador novo aqui, o chip gráfico VH8 dá conta e sobra para poder rodar esse jogo. Tanto é que eu gravei no particular as gameplays com a Selenia, que vocês devem estar vendo aí ao longo do vídeo. Por falar nisso, os gráficos do jogo são... ok. Dá pra dizer que os gráficos são funcionais, apesar de alguns inimigos... Puta que pariu, que porra é essa? Ai, caralho, as ideias. Ai, cena que bala de John Tron. Caramba, que coisa horrorosa o Thor. Só dá pra reconhecer que é ele por causa do machado. Acostume-se a certos bugs visuais bem toscos. Não são muitos, eu admito, são bem poucos. Mas eles existem. Assim como o fato bizarro de você conseguir, às vezes, caminhar na cabeça dos inimigos. O jogo tem 5 qualidades gráficas. A diferença entre elas é que a mais baixa, que é a mais rápida, é bem borrada. E feia pra caramba. Eu sentia que eu tinha miopia olhando o jogo. E as armas. Puta que pariu, como as armas são feias. Olha essa espada de fogo, que coisa horrorosa. Parecia, sei lá, uma arma Lefeu. Uou! Jesus Cristo. Que espada feia. Sei lá, porra, ter feito só uma cimitarra pegando fogo funcionava bem pra caramba. O sistema de jogo basicamente é uma versão modificada do Tormenta RPG, no qual quando você avança de nível você ganha 3 pontos de atributo ao invés de 1. Além de que você recebe esses pontos de atributo todo nível. Além disso, a cada nível ímpar, você recebe um ponto de talento para poder investir nos talentos do seu personagem. Eu acho que o sistema de Tormenta RPG combina com um jogo beat'em up, nem fodendo. Eu achei um sistema meio tosco. Sobretudo que o carisma seria o seu equivalente à sorte e inteligência aumentar o seu valor de pontos de experiência ganhos. Sério, lá pro final do jogo os inimigos estavam me dando quase 1000 de XP. Depois eu resolvi fazer uma gameplay diferente com a Selenia e eu investi muito mais em inteligência logo de cara. E no fim das contas deu uma diferença bem gritante de nível na luta final contra o Guts Valet entre a Selenia e o Samson. Sério, eu investi 30 pontos de inteligência pro Samson. O Samson era praticamente o bárbaro do Rex no Nerdcast RPG. O bárbaro intelectual. Sabe, você tá jogando um jogo em que basicamente você anda pro lado e bate em inimigo. Você vai ficar se preocupando em upar atributo e comprar talento? Sem contar que tem alguns talentos que são realmente inúteis. Poxa, Tormenta tem tanta coisa pra se mostrar. Tem tanto talento, tem tanta coisa. Podia ter uma árvore de talentos. Tá, eu sei, eu tô exigindo um pouco demais pra um jogo que é só você caminhar e bater. Mas, poxa, pensa só no Guacamelee, por exemplo. Um jogo que é um Metroidvania muito focado em porrada. Em dar combo e pirueta e jogar inimigo pra cima e evitar que o bicho caia no chão de tanto você dar porrada neles. Sabe? Tinha como fazer uma coisa diferente aqui. Custava ter pensado um pouco melhor nisso, mas eu não vou ficar aqui pensando nas possibilidades do que poderia ter acontecido. Vamos falar sobre o que aconteceu. O jogo é dividido em 5 fases. A primeira fase é a Batalha de Amarid, seguida pela Floresta de Mirvalar e Lenorien. Depois vem a Guerra de Bielefeld, a Guerra contra Arsenal e, por fim, o Sacrifício da Niala.
Cada fase tem algumas peculiaridades, algumas características próprias. Nem todas, mas algumas tem. Na fase inicial e na final, né, a Batalha de Amarid e o Sacrifício de Nyala, o seu personagem pode ficar algum período exposto à chuva ácida da tormenta. Na fase de Lenoren tem as malditas plataformas de pular. Eu odeio essa merda, mas tá lá, tem. Na parte da guerra de Bielefeld, você tem alguns trechos em que você tem que tomar cuidado para você não ser atropelado pelos cavalos das justas. E no contra-arsenal você tem que desviar das espadadas que o Kishinaurus dá em você. Kishinaurus é o novo nome da máquina de guerra do arsenal, segundo o Tormenta 20. Outra coisa interessante na fase do contra-arsenal é que você não enfrenta diretamente o clérigo da guerra. Rola meio que um negócio ali lembrando o Tartarugas Ninja, no qual você enfrenta outros inimigos e isso vai causando dano no arsenal. Eu acho que ficou meio... Podia ter sido um pouquinho melhor trabalhado isso, mas enfim, funcionou, é até bacaninha. Além disso, a batalha final contra o Gatsvalit é difícil pra um caralho. O filho da mãe consegue te botar lentidão, além dele ter um ataque em área que quase sempre mata o Samson. Nesse ponto a Selenia tem muita vantagem. A defesa da Selenia, junto com a armadura arcana, absorvem 100% desse dano. Assim, são poucas fases e poucos extras. Infelizmente, o financiamento coletivo desse jogo não foi muito amplo, não arrecadou muito dinheiro. Mas ter disponibilizado os extras, que seriam os uniformes logo de cara, não ter nenhum New Game Plus, nenhum coletável, nenhuma conquista, nadinha assim, né? Tipo, isso faz com que o jogo não tenha muita rejogabilidade. Você joga ele uma vez, no máximo você vai jogar uma segunda vez pra jogar com o outro personagem, como eu mesmo fiz. E aí acabou, encerrou. O jogo é bem curtinho, em mais ou menos 4 horas você zera ele. E poxa, o loot do jogo ele se baseia em basicamente você coletar moedas que caem no chão, poção de mana e poção de cura. E enfim. Poxa, bem que podia ter tido, sei lá, os loots aparecerem como se fossem joias às vezes. Sabe? Como tem no próprio Shadow of Mystara. Caramba, no Shadow of Mystara você encontra as armas embaixo, dentro de baús, tem os caminhos alternativos, sabe? O jogo ele tem muito mais coisa. E é um jogo antigo, de fliperama. Fliperama era um tipo de jogo feito pra te comer moeda. E sabe, ele era cheio de coisas. Você podia ir jogando e encontrando armas diferentes conforme você ia jogando. Mas aqui tudo se baseia em você comprar itens nas lojas dentro das fases. Como raios vai ter um elfo vendendo armas no castelo de Amarid? Como? Podiam ter pensado um pouquinho melhor aí, né? Mas agora nós vamos falar da parte mais complicada de tudo isso que eu falei, que é isso aqui. Eu com certeza não fico feliz em detonar esse negócio. O jogo não é ruim, ele é divertido, só não tem muita coisa para se chamar atenção. Mas esse livro, ele é uma sacanagem. Vamos lembrar que eu paguei 80 conto por esse negócio. E eu resolvi pagar 80 conto porque eu ia receber esse livreto e eu ia receber esse livreto autografado. Tá, isso é bem de menos, é só uma característica a mais. Eu não recebi autógrafo, acho que ninguém recebeu autógrafo nesse livro. A não ser que você encontrasse com o pessoal e pedisse pro pessoal autografar. O que eu não fiz quando eu tava lá em Porto Alegre, mas isso é outra história. Mas se você pensar que esse negócio que custou tecnicamente 80 conto, poxa, se você vai comprar isso aqui hoje em dia, no site da Jambô, no formato digital, custa R$ 9,90. Sabe o que mais custa R$ 9,90? O Só Aventuras. O Só Aventuras que tem 4 aventuras completas. Isso aqui não tem uma aventura completa. E a intenção era que fosse a adaptação do jogo completo. O que mais irrita é que esse livreto te engana. Você começa a ler ele e é muito foda. Tem a ficha do Samson, a ficha da Selenia, a classe dela, que é uma classe especial de prestígio, as seguidoras de Wina. Tem os itens mágicos que você encontra pelo jogo. E tem a fase da Batalha de Amarid. São 12 páginas sensacionais. É muito massa.
Só que quando você chega na fase seguinte da Floresta de Mirvalar, são 2 páginas. 2! Não mais que 2. A Guerra de Bielefeld, 2 páginas. Contra o Arsenal, 2 páginas. Todo o resto são 2 páginas. Como que o Guilherme teve coragem de fazer isso? É tipo, é um chute na boca do estômago. Literalmente. Você pega o livreto para você poder utilizar a aventura adaptada do jogo. Mas no fim das contas, você que se vire para fazer a aventura adaptada do jogo. Particularmente, eu gosto de fazer as minhas adaptações. Mas se você vende um livro em que está escrito que ele é uma adaptação, então faz a adaptação. O que eu acredito que aconteceu é que o Guilherme ficou sem tempo para concluir a obra. E aí ele teve que cortar espaço. Provavelmente porque se ele fizesse 12 páginas de todas as aventuras, esse livreto ia sair caro demais. Mas mesmo assim, complicado, né? Se fosse sair tão caro a impressão, então mandasse ele puramente digital. Não ia lá fazer grande diferença na minha vida ter esse livro só digital. Bom, O Desafio dos Deuses, ele é um jogo que eu acho que vale a pena de jogar até. Ele é bem simplesinho, você talvez esqueça que jogou ele um dia. Assim que você terminar de zerar ele, você muito provavelmente vai deletar sem nenhum remorso. Mas é divertidinho, é legal. Infelizmente ele nem na cronologia do cenário tá mais. Ou tecnicamente nunca esteve, né? Já que ele mexe com viagem no tempo. Mas tá aí. É um material de Tormenta e é diferente. Se você quiser ajudar a Jambô, compra lá no site. Mas tem a versão grátis da Fevale. E esse foi o meu vídeo de análise de Tormenta ao Desafio dos Deuses. Pra comemorar, de certo modo, eu baixei as lives que eu fiz lá na roxinha e por conta disso eu vou publicar aqui no canal. Eu vou fazer uma edição para ser uma coisa um pouco diferente, mas você pode ver os meus vídeos lá no canal mesmo. Vou tentar dar uma zoada, dar uma brincada e também dar uma diminuída. 4 horas de vídeo eu acho que é meio pesado. É isso por hoje, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Deixem os seus comentários sobre o que vocês acharam do vídeo e também sobre o que vocês acharam do jogo. Eu vou postar os vídeos sobre o Desafio dos Deuses meio que ao longo do tempo e vão ser um vídeo extra, tá bom? Não vai ocupar o espaço dos vídeos de análise de Tormenta. Até a próxima. Tchau, tchau. Um agradecimento ao apoiador do PicPay, Marcos Felipe Soares. Muito obrigado!